cruz sergi, ela um dia fugiu. Glória. Glória a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor. Louvado seja Deus. O livro de Jeremias, capítulo 17. Deus é maravilhoso. Vê se está gravando. Jeremias 17. Vamos ler a partir do verso 1. Amém? Até o 10. Profeta Jeremias, profetas maiores. Glória a Jesus. Vamos achar? Diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus alvos, por causa do pecado, em todos os teus tempos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. E assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será uma tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Até aqui, amém? Glória a Deus. O profeta Jeremias, ele é usado por Deus aqui, uma boca profética, uma voz profética, para trazer um despertamento ao povo. E é muito forte quando o profeta ele fala. Você vê que o pecado aqui está escrito em letra maiúscula, né? O pecado de Judá, ou seja, não é o pecado de uma pessoa, é o pecado da nação, de um povo, todo o povo. Está escrito com ponteiro de ferro, está, ou seja, gravado na tábua do coração. Algo que Deus faz o seu povo se lembrar das suas ações, que Deus ele estava vendo de maneira detalhada aquilo que a nação estava cometendo. E qual que era o pecado da nação ali, irmãos, naquele tempo? Era a idolatria, era o culto aos deuses pagãos, era as imagens, esculturas, estátuas que eram levantadas ali. Então, Deus ele estava ali no meio da nação de Israel, presenciando aquele culto, presenciando aquela devoção, aquela adoração da nação de Israel, aqueles ídolos que nada haviam feito por eles. Então, quando Deus expressa através da vida do profeta essa questão de que o pecado estava gravado
no coração daquela nação, gravado, estava intrínseco neles. Eles estavam apegados àquela idolatria, aquele cerimonial, e eles estavam até, irmãos, sacrificando para aqueles ídolos, Baal, Moloque, deuses estranhos. Olha só a que ponto chegou a nação de Israel, o povo que se diz o povo de Deus. E naquele tempo nós vemos que a idolatria era porque eles se prostravam a uma imagem, faziam cultos pagãos, mas hoje nós existe outro tipo de idolatria, porque para Deus é a mesma coisa, um ídolo na mão e um ídolo no coração. E às vezes o ídolo pode ser um homem, o ídolo pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma pessoa, pode ser alguém que é fora de Cristo, que talvez o nosso coração ou a nossa alma esteja idolatrando. E nós precisamos nos atentar a isso. Hoje eu fui lá para o treinamento, da empresa, e vocês sabem como que é esse treinamento de empresa grande, tem várias dinâmicas, várias dinâmicas. E aí, uma das dinâmicas é: quem é seu ídolo e por quê? Só que a multiplicadora, que é a treinadora, ela deu a dinâmica ontem, no treinamento de ontem, para nós respondermos hoje. Aí, quando no dia de hoje foi o treinamento dia todo de novo, a gente teve que responder, Irmãos, foi contratada 10 mulheres comigo, 10, eu e mais 9. Cada uma de uma idade, cada uma com uma realidade diferente. E o mundo está perdido, o mundo está perdido, É só você sair daí um pouquinho e andar um pouco em São Paulo aqui que você vê. Mas assim, Deus é tão maravilhoso que as oportunidades que eu tive de falar de Jesus ali, eu falei até no meio da dinâmica. Cada uma apresentou o seu ídolo. Uma falou que é o Justin Bieber, a outra falou que é o Charlie Brown, a outra falou que é a mãe, a outra falou que é a avó, a outra falou que é o criador do Naruto, a outra falou que é a fundadora do Magazine Luiza. Cada uma apresentou o seu ídolo. E eu fiquei por último, Porque eu falei, eu vou falar por último. Cada uma foi falando. E aí ela falou, e você, Ana? Eu falei, olha, a minha referência, a minha maior inspiração é Jesus Cristo. Olha, não tem outro para mim, não tenho ídolo, mas ele é a minha maior inspiração. Ah, mas por quê? Eu tinha que falar quem é o ídolo e por quê. Eu falei, porque para mim ele é a maior referência de liderança. Um homem, porque é muito fácil você falar de Jesus na divindade, mas Jesus foi homem, ele habitou na terra, que escolheu 12 homens para discipular, 12 homens diferentes, 12 homens de realidades diferentes. Então eu trouxe para aquela situação ali da empresa e falei dessa parte de Jesus trabalhando com os discípulos, trazendo uma nova mentalidade para aqueles homens. E aí uma pegou e falou assim: mas falar de Jesus é outro patamar. Aí eu falei, não, porque eu não estou falando de Jesus na sua divindade, eu estou falando de Jesus como um homem humano. E aí, quando eu terminei de falar como ele discipulou, como ele trabalhou com os discípulos, eu li a passagem de Filipenses 2, que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve, que ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se tornou uma figura de servo, uma figura de homem, veio à terra para servir e foi obediente até a morte de cruz. E eu fui lendo esse versículo e a multiplicadora foi ouvindo e as meninas foram ouvindo
deixei ali, irmãos, a semente do Evangelho, independente do lugar. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender que toda e qualquer oportunidade que nós temos para falar daquele que é maior do que todas as coisas, que cada um apresentou um ídolo. E eu não condeno quem sou para condenar, porque é a realidade delas. Cada um tem a sua realidade. E eu fui para apresentar a minha realidade. E é isso que Deus quer, irmãos. Ele quer que você entenda que você tem uma realidade. E a sua realidade só pode estar compatível com a adoração ao nome dEle. Porque ainda que eu esteja ali não subordinada pela empresa, ainda assim eu não abro mão da minha fé, ainda assim eu não nego o nome de Jesus, aleluia. Ainda assim, irmãos, ainda que porventura a multiplicadora mandasse eu parar ali, eu poderia até parar por respeito, mas o que eu fiz, irmãos? No momento que eu vi que eu tive oportunidade, eu falei. E aquilo lançou semente no coração daquelas meninas. E é assim que nós temos que ser, irmãos. Judá estava infectada pelo pecado. Judá estava corrompida, contaminada pelo pecado. Por quê? Foi babilonizado. Então o judeu que estava babilonizado não conseguiu se posicionar, entrou na onda da Babilônia. Então eu estou lá, irmãos, no prédio, na Barra Funda. Eu estou lá no centro de São Paulo ali. Eu estou lá num lugar onde passa todo tipo de gente, na Babilônia. Eu fui almoçar com mulheres que cada uma tem uma história, e todas elas que estavam comigo no almoço, nenhuma delas conhece Jesus na profundidade que nós conhecemos. Nenhuma delas tem a intimidade que nós temos com Jesus, aleluia. Então nós somos privilegiados nessa noite. Nós precisamos ser gratos nessa noite e adorar ao único e verdadeiro Deus e não abrir mão dele por nada nesse mundo, aleluia. Porque Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem. Falando isso do que? Da idolatria, que faz da carne o seu braço. O que significa braço na Bíblia? Salvação, resgate. É isso que significa. Então, se eu confio no homem e faço da carne o seu braço, ou seja, se eu faço da carne a salvação, algo que vai me salvar, algo que vai me preencher, algo que vai me consolar, eu estou completamente perdido. Porque automaticamente eu vou apartar o meu coração do Senhor. E eu serei como um arbusto no deserto. Não verei quando venho bem, mas morarei em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Porque deserto é isso, irmãos. A tamargueira é uma árvore, tipo um arbusto que dá no deserto, mas ela é solitária. Solitária, é inabitável, é seco. Quem confia no homem é seco. Quem confia no homem, quem faz da carne o seu braço, a sua salvação, se aparta do Senhor e é uma pessoa desértica. Eu me apeguei a uma mulher lá, a Cíntia. A mulher tem 50 anos, namora com um rapaz de 27. Ela é bonitona, tem plano de silicone, tem um corpo legal. Parece que ela lembra muito a Luana Piovani, lembra muito a Luana Piovani. E aí eu me aproximei dela nesses 2 dias. E ela falando as besteiras dela, né? As coisas do mundo carnal. E aí eu só ali, né, dando brecha, me aproximando ali, tentando entrar de alguma forma. E aí na hora que a gente estava almoçando num restaurante, e aí do lado acho que era uma casa noturna, só podia ser, porque de dentro a gente estava almoçando, aí saiu uma mulher, o short da boneca, né?
mostrando toda o bumbum. E aí ela olhou e falou assim, nossa, daria para fazer o segundo emprego aqui, falou assim. E ali eu do lado dela. Aí eu peguei e falei assim, vem aqui, irmã, deixa eu falar com você. Coloquei a mão na cabeça dela, brincando assim, tô de brincadeira. Falei, eu profetizo em nome de Jesus. Você tem um encontro com Cristo, Ele transforma a tua vida. E ela começou a falar, amém, amém. Eu falei, você vai ser uma missionária em nome de Jesus. Ela falou, amém. Eu falei, diga, eu recebo. Lá eu recebo. E ali, na brincadeira, me aproximando ali e tal, fazendo de todo, no meio dos todos, para tentar ganhar alguém. Aí eu vi que ela ficou mais próxima, né? Do almoço para o final da tarde, ela já ficou ali próxima de mim. E aí, na hora que a gente estava indo almoçar, as meninas falaram que na hora que eu li o versículo, ela sentiu a presença de Deus, né? Ela sentiu ali, a palavra falou com elas. E assim você vê, irmãos, que o mundo está perdido, porém, o mundo tem uma sede de Deus. Ainda que o mundo esteja, irmãos, corrompido pelo pecado, mas ainda assim na sua essência, o mundo tem sede de Deus, o mundo tem sede de alguém que seja uma fonte de água viva a jorrar, aleluia, a jorrar palavras de vida eterna. Então é isso que tem que acontecer conosco, porque nós não estamos aqui confiando em homem, mas nós estamos aqui confiando no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Eu confio no Senhor e a minha confiança é o Senhor. Aleluia. E eu sou segura. Eu sou segura. Eu não fico insegura em nenhum ambiente. Eu não fico me sentindo menor ou maior. Não, é igual. Porém, segura. Tendo na minha mente, no meu coração, a essência do propósito que me levou até lá. É isso que nós precisamos entender. Por quê, irmãos? Porque aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então é isso, irmãos. Você é plantado num lugar que tem água. Você não está sendo plantado em um lugar desértico, para viver solitário, sozinho, infrutífero, estéril. Não! Você é alguém que confia no Senhor. Você é alguém que se entrega ao Senhor. Então Ele te planta junto a ribeiros e você não teme quando vem o calor, quando vem a seca. Você não receia, mas a sua folha sempre fica verde. Aleluia. No ano da sequidão, você não se preocupa e nem deixa de dar fruto, porque você não dá ouvidos ao coração. E foi isso que eu falei para essa mulher. Esse homem que ela estava já é o quinto homem, foi casado 2 vezes, já passou por 3 namorados, ela até falou nessa treta. E eu falei para ela, enganoso é o coração. Você está buscando, e ela falou que já está quase mandando isso embora. Porque ela não namora, ela mora, né? Namorando. E aí eu falei assim para ela, você está buscando algo para preencher a tua alma, para preencher o teu vazio. E você só vai encontrar isso em Jesus Cristo. Em Deus, Ele é o único que pode preencher. Você pode buscar, você pode fazer o procedimento que você fizer. Pode pôr silicone, pode colocar prótese, pode fazer botox, pode fazer aquela harmonização facial. Você pode fazer o que for. É até legal, se você tem condições de fazer, de melhorar, não tem problema isso. Mas isso nunca vai preencher a tua alma. Porque o coração, irmãos, ele é enganoso, o coração é perverso, o coração fica buscando coisa para si. É o que está escrito aqui na palavra.
Esse povo estava corrompido, porque agora se entregou aquilo que o coração quer. E o coração, irmãos, ele gosta de conveniência, ele gosta de facilidade. O coração, ele gosta, irmãos, de receber aquilo que engrandece o ego, que agrada o ego, que dá prazer. E foi isso que ela falou para mim. Ela falou: eu sei que um dia eu tenho que ir para Deus, mas não é o momento ainda, vai ter 50 anos. Não parece, não precisa. Ela falou assim: mas não é o momento ainda, porque eu gosto da noite, eu gosto de beber, eu gosto das coisas que eu faço. E sim, dá prazer. Mas no dia seguinte, você vai do mesmo jeito. Então, irmãos, o coração gosta dessas coisas. E olha o que ele fala assim: olha, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus, ele não olha para a performance em si, mas ele olha para a motivação do nosso coração. Ele olha para a intenção do nosso coração, aleluia. E de acordo com a motivação e a intenção do nosso coração, é que ele nos dá, ele dá a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então nós frutificamos de acordo com a intenção e a motivação do coração. Se a intenção e a motivação do nosso coração é algo que vai trazer glória para Deus, isso vai frutificar. E a Bíblia é tão maravilhosa, irmãos. Acho tão lindo que a Bíblia nos ensina que, aleluia, até mesmo para o nosso coração não ficar soberbo, a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento, aleluia. Não é? Até isso a Bíblia nos ensina. Que hoje eu vou plantar semente, como Jeremias, o profeta que foi levantado para exortar a nação. Só que às vezes aquele que planta a semente talvez não veja os frutos, mas o importante é o que você tenha plantado, mesmo que você não venha ver os frutos. Porque não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. E olha o que ele diz aqui. Depois de ele exortar Israel, ele vai dizer assim: ó Senhor, no 13, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Olha o que o profeta diz. É tremendo porque Deus nos dá a responsabilidade de pregar, Deus nos dá a responsabilidade de lançar semente, mas a responsabilidade do fruto não é nossa. Isso cabe a Deus. É Ele que vai dar o crescimento. Então você vê que o profeta Jeremias, ele traz a exortação, fala do pecado do povo, fala que o pecado está gravado na tábua do coração deles, que eles precisam confiar em Deus, que aquele que confia na carne, aquele que confia no homem é chamado pela Bíblia de maldito, mas aquele que confia em Deus é chamado de bendito. Então ele está trazendo, irmãos, aqui o diagnóstico de Judá, do povo de Deus, e aí ele diz: Senhor, ele faz essa oração. Eles abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. E aí ele volta e ele diz assim: cura-me, Senhor.
humilde diante do Senhor. Cura-me. Por quê? Porque vai que eu também tenha me contaminado. Cura o meu coração, Senhor. Meu coração é enganoso, é perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, sondo o coração, esquadrinho os rins. Conheço o teu interior. Sei quem tu és por dentro. Aleluia. Aí ele pede essa cura. Tu és o meu louvor. Tu és a minha alegria. Então, depois de lançar a semente, depois de obedecer a Deus, depois de glorificar a Deus através da sua vida, o ideal é que você ore ao Senhor, é que nós oremos ao Senhor, para que Ele nos cure, para que Ele nos sare, para que Ele nos salve nessa noite, aleluia. Porque o mundo, igreja, o mundo está perdido, mas ainda assim o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está perdido, sim, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas vocês são de Deus. O mundo jaz no maligno, mas eu não me conformo com isso, porque a Bíblia diz, mas vocês são de Deus. Então quem é de Deus, viva essa vida sendo alguém que glorifica a Deus. A sua vida glorifica a Deus. Eu não fiz isso, irmãos, para me engrandecer, para me destacar, não, porque eu corri até o risco, às vezes até sem saber, de infringir algum protocolo da empresa. Mas quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, quando a gente recebe a fonte de água viva, não pode sair outra coisa da sua boca, aleluia. Não pode verter outra coisa do teu coração, a não ser aquilo que glorifica o teu Deus, o teu Criador, o amado da tua alma. Então, irmãos, que nessa noite você possa se aproximar mais do Senhor, e eu também, nós também possamos, que vivemos lá cada dia mais ousadia, intrepidez, temor do Senhor, porque nós confiamos nele, igreja. E quem confia no Senhor vai frutificar. Só que a Bíblia é tão linda, irmãos, porque tá dizendo assim, não está dizendo que não vai ter seca, não está dizendo que não vai ter um dia quente, o dia da seca, mas está dizendo que ainda que venha o dia da seca, ainda assim haverá fruto, ainda assim haverá uma folha verde, porque nós estamos plantados junto a ribeiros de água. Nós não rejeitamos a fonte de água viva, que é Jesus Cristo, aleluia. Então que nesta noite você possa beber dessa água. Bebe dessa fonte, você nunca mais voltará a ter sede. E não é sede da água do poço, é sede, irmãos, porque muitas pessoas têm sede, todos estão com sede, mas não buscam na fonte, estão buscando nas águas imundas do mundo, nas águas rotas. Mas nós não, nós temos a fonte de água viva, água limpa, água pura, aleluia. Nós estamos junto à fonte, você está junto a essa fonte, por isso você pode se alegrar. Vamos colocar em pé, por isso você pode louvar a Deus. Posso terminar? Então vai, glória a Deus, glória a Jesus. Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tens feito e vais fazer, Senhor. A nossa confiança é no Senhor. Nós confiamos no Senhor, a palavra diz: aqueles que confiam no Senhor são
Desperta a tua igreja. Desperta o teu povo, Senhor. Aviva-nos essa noite, ó Pai. Aviva a tua igreja, aviva a tua obra, Jesus. Aviva-nos, Senhor. Restaura, restitui os anos que foram consumidos, Senhor. Eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio, Deus. Eu creio, Jesus, amém, que ainda que no tempo seco, nós daremos frutos para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome está sobre todo nome. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar esta noite, agradecer a Deus. Louvado seja nosso Deus esta noite, por esta oportunidade e por este momento que você nos dá.